porque é que eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida por causa de um carpinteiro morto sobrevalorizado. E então senti que para me elevar enquanto artista era necessário de alguma forma pôr esse tipo de pensamento de lado. Porque eu tinha esta ideia de que os católicos eram estas pessoas hipócritas e inflexíveis, não é? Tudo é pecado. Não estava plenamente convencida, até porque a desconstrução do orgulho é uma coisa complicada. Eu era muito orgulhosa nessa altura. Eu prefiro ser útil a ser feliz. Aquele carpinteiro que morreu na cruz e que era sobrevalorizado, Sim. quem é ele agora? Olá, sejam bem-vindos ao Hora H, o podcast do Santuário de Fátima, onde falamos da oração como lugar de encontro com Deus. Hoje temos a presença da Carolina Berlim. Olá, Carolina. Olá, obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos, Carolina. A Carolina tem 28 anos e atualmente trabalha no Gabinete de Comunicação dos Jesuítas em Portugal. Sim. Mas até aqui chegar tem uma história de vida. É toda uma jornada, sim. Considera-se uma jovem, Carolina, ainda? Sim. A juventude é uma escolha. Sim. Eu admito que a primeira coisa que se questionam quando ouvem o seu nome é o nome Berlim. Onde é que ele vem? Sim. Consegue sintetizar-nos alguma relação com a capital da Alemanha? Sim. Então, a minha família, da parte paterna, a minha família é brasileira. Portanto, meu pai é brasileiro. E no início do século XX houve um fluxo migratório muito grande de alemães para o Brasil, especialmente para o sul do Brasil, e especialmente para Santa Catarina, que é o estado dos meus avós, que é onde eles moram. Pronto, isto foi a história que me contaram, não tenho certeza se ela é verdadeira ou não, mas foi a história que me contaram, que é, como estava a haver muita gente com nomes muito estranhos a entrar no país, que precisavam de registar, acho que os senhores que estavam a registar ficaram assim um bocadinho frustrados e então pediram perguntavam assim o nome, então, mas como é que se chama? Eles diziam lá um nome muito estranho, eu disse, mas de onde é que vem? Berlim, então pronto, agora o seu nome é Berlim. E ficou. E assim Berlim. ficou até aos dias de hoje. Até aos dias de hoje ficou Berlim. Falou da família. Sim. A família, portanto, tem origens no Brasil, não é? Da parte paterna, sim. Da parte paterna. Sim. Sente essas ligações ao Brasil? Sente-se ligado ao Brasil? Quando era mais nova, sim, agora já não tanto. A minha realidade é aqui, portanto, a minha cultura é aqui. Também não visito desde que sou muito pequenina, portanto, vou tendo algum contacto. E se eu te perguntasse se há alguma parte em si que consegue ligar ao Brasil, consegue dizer qual é? Ligar ao Brasil, mas ligar... À identidade, à cultura, à maneira de ser? Sim, de vez em quando tenho saem-me assim algumas expressões. A comida, obviamente, para mim nada bate a comida brasileira. Aliás, as pessoas costumam dizer, qual é que é o prato preferido? Eu não tenho um prato preferido, eu tenho uma comida preferida que é pão de queijo. E se o pão de queijo tivesse todos os nutrientes que uma pessoa precisa para viver, era só o que eu comia. Limitava-se ao pão de queijo. Exatamente. Era só o que eu vivia. Mas sim, eu acho que esses pequenos rastros, gosto muito do samba. O carnaval, para mim, adoro o carnaval, adoro ver os desfiles de carnaval, é uma festividade, até porque eu faço anos nessa altura, então na minha infância era uma festividade o carnaval. Mas sim, tem essas a comida essas ligações. e a festa. A comida e a festa, exatamente, eu acho que é isso. A vida brasileira é isso. Já que falámos da comida e da festa, falamos também, continuemos a falar também da comida, mas da comida espiritual, do alimento espiritual. Acho que sim, é mais importante. Sim. Essa parte espiritual, a Carolina, como é que cresceu? Sempre foi católica? Sim. Sim e não. Eu nasci numa família católica, tipo de família que toda a gente vai à missa todos os domingos, não é assim, na minha infância não era um ponto de discussão. Toda a gente da minha família era e pronto. Eu cresci com esta ideia de que na minha identidade não era negociável não ser católica. E não questionava, não é? Não questionava propriamente a fé na qual tinha crescido. Quando era pequenina, não, mas depois, à medida que eu fui crescendo, comecei sim a questionar-me. Eu acho que o meu grande problema foi, começaram a crescer perguntas dentro de mim que eu achava que
não devia fazê-las de alguma forma, ou seja, eu tinha alguma vergonha em colocar essas perguntas, porque como eu tinha crescido numa família católica, eu já devia saber aquelas coisas de partida. Não perguntas tão básicas que eu já devia saber aquele ponto de partida. Consegue concretizar alguma pergunta que se colocava nessa altura? Por exemplo, então se Deus criou o mundo, quem é que criou Deus? Isto para mim parecia-me rudimentar, não é? Da fé nessa altura? Já estava, quando eu comecei a ver este tipo de perguntas, já estava no secundário. Portanto, eu diria entre a idade dos 15 e 18 foi quando eu comecei a fazer estas perguntas a mim mesma, que não exteriorizava, não as fazia a ninguém. Porque, pronto, por causa da questão da vergonha, não é? Porque eu achava que devia saber essas coisas e não sabia. E nessa altura, recorda-se como é que vivia a oração? Como é que rezava nessa altura? Eu usava... eu não sei se posso dizer que rezava, porque eu acho que a oração envolve uma disponibilidade interior que eu não sei se tinha nessa altura. Eu dizia orações, achava-as aborrecidas, porque não sabia o que é que elas significavam, porque eram, lá está, daquelas coisas que sempre existiram, as pessoas não questionavam, e depois eu nunca tive... nunca parei para pensar o que é que verdadeiramente significava um Pai Nosso, ou de onde é que vinha um Ave Maria, não é? Portanto, essas... As fórmulas, dizia as fórmulas, mas não exatamente, pensava. dizia as fórmulas, mas não as sentia, não as pensava, e eu sinto que talvez fosse um bocado uma atitude à fariseu, que é dizer para os outros, não por causa da minha relação com Deus, mas para manter uma certa aparência. E por tudo isto, e por essas questões que iam surgindo, ia sentindo que não estava a viver uma verdade, não é? Sim, imagino. sim. Sim, eu via também isto a acontecer com pessoas à minha volta e, portanto, não sentia que fosse assim tão fora do natural, não é? Pessoas da mesma idade? Sim, pessoas da mesma idade. Tinha uma apatia que me parecia um padrão na minha idade em relação à fé. Não ligava, porque as pessoas da minha volta também não ligavam, eu também não via assim uma grande importância em olhar para esta dimensão. Achava que era uma coisa também muito cultural, não é? Nós vivemos num país em que o catolicismo é uma coisa cultural. Somos um país que é católico de uma forma milenar e faz parte da nossa cultura, não é? Faz parte, batizar as crianças faz parte da nossa cultura. Aqui a questão toda de Fátima, grande parte da nossa cultura, não é? Fátima, estávamos a falar há bocadinho antes do podcast começar, que isto quase que é um ponto turístico, não é? E portanto... E já agora a Carolina tinha essa experiência de Fátima nessa idade já, aos 15 anos? Sim, eu estava nesta altura ainda na minha paróquia não se chama catequese, chama-se grupos de vida, que é uma catequese assim para adolescentes e jovens, uma preparação de crisma. É de onde nós não dissemos? Carcavelos. Paróquia de Carcavelos. E sim, quando eu estava nos grupos de vida já havia este hábito de fazer peregrinações a Fátima. Também espontaneamente vinha com a minha mãe. Curiosamente, eu não, foi em Fátima que eu que eu tive, porque não tenho ainda hoje muito, infelizmente, contacto com a vida religiosa feminina, portanto com freiras. Era aqui que eu hoje via muito. A minha mãe ia às carmelitas, pedia muitas orações às carmelitas. Eu não percebia muito bem essa da questão. Para mim era bizarro uma pessoa fechar-se numa casa a vida inteira para rezar, porque lá está, tinha esta concepção de oração muito de aparências. Portanto, a mim era mesmo estranho. Mas não questionava muito, porque achava, pronto, é cultural, é assim uma coisa de avózinhas, não é? As avózinhas gostam de fazer crochê, gostam de fazer bolos e gostam de rezar e ir à missa. Pronto, é isto. Há pessoas que gostam disso, há pessoas que não gostam, e para mim a coisa estava arrumada desta forma. E depois, portanto, 15, 18 anos, a entrada na universidade. Sim. E a coisa alterou? Sim, pronto, então, nessa altura eu acho que foi quando a coisa começou a descambar. Porque na faculdade começamos a ver mais um sentido crítico em nós próprios e nas pessoas à nossa volta. E começam a haver conversas de outro estilo, com outra profundidade. Foi isso que eu experienciei também. Foi para curso? Eu tirei audiovisual e multimédia em comunicação social. Portanto, isto tinha uma componente artística muito grande. Eu também no secundário tinha tirado artes e, portanto, acho que isso também mostra um bocadinho aquilo que era o meu perfil, que era
tudo o que é tradição, tudo o que é coisas pré-concebidas e não muito pensadas, e se calhar, isso é para ser posto de lado, porque a verdadeira criatividade vem da própria pessoa, a verdadeira inovação vem da própria pessoa. E, portanto, eu hoje vejo que isto é uma lógica muito egocêntrica, mas na altura fazia-me sentido, não é? Porque, então o que é o sítio que eu conheço que tem assim mais regras e mais coisas que não são muito justificáveis na minha cabeça e que não fazem sentido, e hábitos, e rezar, e depois tudo é um escândalo, não é? Porque na minha cabeça, para a igreja, tudo era um escândalo, e porque isto é pecado, e aquilo é pecado, e pronto. E então senti que também para me elevar enquanto artista era necessário de alguma forma pôr esse tipo de pensamento de lado. Isso foi uma das... Era um empecilho, um dos não é? elementos. Sentia que era um empecilho. Exatamente. E pronto, e porque são comuns estas conversas, não é? E começam-se a focalizar estas questões que eu já tinha, do tipo, então, mas Deus criou o universo, quem é que criou Deus? Começam a ser focalizadas, mas depois começam a haver respostas de pessoas que não sabem responder estas coisas. E a resposta que eu tive na altura é, então, isso é porque é tudo inventado e Deus não existe. E isso para mim fez-me perfeito sentido, porque esta pergunta não faz sentido. Agora e muitas outras eu tinha que não faziam na minha cabeça sentido absolutamente nenhum. Eu não é que não fizessem sentido, eram simplesmente questões e eu estava a pôr o rótulo errado. Mas não, na minha cabeça não faziam sentido nenhum. Então para mim a explicação mais óbvia era porque isto é tudo balelas, isto são tudo mitologias e não existe, e Deus não existe. E essas respostas ainda que eventualmente mal sustentadas, de alguma forma ajudavam a apaziguar um bocadinho essa inquietação que ia sentindo. Ok, Sim. não, Deus não existe. Sim, está fechado. Não. É isto, está arrumado o assunto, posso seguir com a minha vida. E assim viveu o período da faculdade? Grande parte. Sim. É curioso porque eu acho que isto foi a minha vida, isto foi o meu pensamento nestes anos de faculdade. Eu fiz 4 anos de faculdade, metade dos quais eu ainda tentava manter aparências, o que é muito curioso. Portanto, eu também sentia esta tensão, que era, com os meus amigos eu era uma coisa, e com a minha família tinha que ser outra. Não os queria desiludir, não é? Não os queria desiludir. Eu acho que há muitos jovens que também sentem esta tensão quando têm famílias que são muito praticantes, que não querem desiludir, que não querem sentir, que não querem magoar, romper de alguma forma a relação. Eu já tinha visto primos meus também a romperem, também a afastarem-se. Tinha visto o desgosto que tinha sido para a minha avó. Pronto, e então vivia este dilema interior de ser a pessoa que achava que devia de ser. Exatamente. E a pessoa que a sua família esperava que fosse. Sim, de alguma forma, sim. Também depois, em conversas mais maturas e mais tarde, vinha a perceber que não era preciso tanto, não é? Que não era que a minha família não me fosse aceitar, como depois vim a ver, eu vim a sair da igreja e continuo com a minha família, mas não era necessário haver tanta vergonha em isto ser um assunto tabu na altura. E se não tivesse sido, eu acho que teria ajudado e que teria facilitado aqui muita coisa. Mas não era suposto ser, eu acho que a minha jornada tinha que passar por isso para eu estar no sítio onde estou hoje, portanto agradeço pelas provações. Mas não foi um processo depois fácil, porque a verdade é que foi um processo ainda amoroso e gradual, não foi depois esse regresso. Como é que foi? Muito. Então, eu... Ou através de quem é que foi? Então, eu... 2 anos, mais ou menos, da faculdade mantinha aparências. Houve um momento de grande ruptura que foi numa Páscoa, já não sei ao certo em que ano é que foi, mas foi numa Páscoa, numa das tais vigílias pascais, e a Páscoa para mim era do pior, não é? Porque se ir à missa já era um suplício. É o tempo por excelência de vivência da fé, não é? Exatamente. E aquilo era só ritos e coisas que eu não percebia. E depois era a ladainha dos santos e diziam-se 30 ou 40 nomes e depois no final isto era uma coisa que também não fazia sentido nenhum, que é, dizemos estes nomes todos, não é? Santa Beatriz, rogai por nós, Santa não sei o quê, rogai por nós, Santa não sei o quê, e depois no final dizemos, e todos os santos do céu, e eu dizia, mas porquê é que não disseram logo isso? Não fazia sentido nenhum. Portanto, era um momento de frustração. E já agora, só um parênteses aqui. Nesse período, imagino que a oração nem sequer era uma questão, não é? Não. O rezar. Não. Fazia essa parte para inglês ver, mas depois. Sim. Nem sequer. Interiormente, não. Completamente morta, interiormente, a oração.
Mas depois dizia que essa, portanto, foi a semente da Páscoa. Sim, então foi neste momento da Páscoa Futura. em que, na altura, eu estava a falar com o meu namorado, da altura, o meu namorado da faculdade, e ele, pronto, ele também não acreditava, também puxava um bocadinho por este meu lado revolucionário, antipatriarcado e essas coisas todas. E eu lembro-me de estar a falar com ele na altura, estava em casa. A minha mãe estava a começar a dar aqueles primeiros sinais, temos que despachar, temos que ir para a vigília, isso aqui. Eu já a revirar os olhos, estava a chover, estava frio, não me apetecia sair de casa, já era de noite. Iam ser 3 horas de coisa e uma seca, estava com sono, pronto, estava a acumular estas coisas todas e estava um bocado a vocabilizar estes refilanços, entre aspas, com o meu namorado na altura, e sai-me esta boca que é: eu não percebo porque é que eu tenho que mudar nada, porque é que eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida por causa de um carpinteiro morto sobrevalorizado. Esta foi forte. Foi. Já tinha pensado nessa frase. Já havia aqui alguma coisa, mas foi assim Repita um lá, momento. repita devagar, só para tentarmos perceber Então, a profundidade dessa revolta. rebeldia. Sim. Exato. Então, eu dizia que eu não precisava, não percebia porque é que eu tinha que mudar o que quer que fosse na minha vida por causa de um carpinteiro morto sobrevalorizado. Pronto. Isto é... Às vezes até me custa repetir esta coisa. Expressou numa frase a sua revolta perante aquilo que estava a sentir e a viver, sim, não é? E aquilo que eu achava mesmo. Porque era isto que eu achava. Achava que isto tudo era sobrevalorizado, não é? Pronto, e a minha mãe... A reação não foi positiva, imagino. Não foi nada positiva. Não foi porque isto para ela foi um choque. Eu estava a manter aparências e depois do nada a filha dela está a ir aos grupos de vida, está a ir à missa e de repente sai-se com uma destas. Claro que foi um choque. E pronto. Pratos não voaram, mas pareceu que sim. E pronto. Mas acabou por ir à celebração? Não, porque a minha mãe... discutimos bastante e eu disse à minha mãe, porque eu só estou a fazer estas coisas todas para vos agradar, para te agradar a ti e à avó e a tia também. A minha tia é a minha madrinha de crisma. Estou a fazer isto para vos agradar. E a minha mãe disse: acabou a história aqui, se estás a fazer isto para nos agradar, então eu não quero que vás mais. E eu pensei: ótimo. Resolvidíssimo, foi o que eu achei. Não deixa de ser simbólico, já viu? Na Páscoa, morrer para depois eventualmente renascer. Isso é verdade, nunca tinha pensado nisso. É verdade. É verdade. E depois como é que foi o período seguinte? Então, alguma hostilidade. Eu acho que a minha mãe, de certa forma, tinha esperança de que aquilo fosse uma coisa muito passageira e que eu no domingo seguinte voltasse. Não foi isso que aconteceu. Eu não pus os pés numa igreja durante uns bons 2 anos. E durante esse tempo o que é que sentia? Sentia-se bem? Confortável? Sim, sentia que estava resolvida. Sentia sobretudo uma coisa que eu acho que é uma necessidade de muitos jovens hoje em dia, que é de ter as respostas. Eu tinha as respostas. A resposta era: Deus não existe. Pronto. E para mim a coisa estava arrumada. E quem quer que contradissesse esta ideia era porque era um coitadinho que não sabia pensar, não é? Porque, se tu pensares um bocadinho, tu vais perceber que Deus não existe, estás a perceber? Era então, um bocado esta lógica. Como é que, estou curioso agora, quem se fecha numa armadura dessas, como é que depois volta a... Como é que eu volto? Então, passados 2 anos, ou 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, isto foi sempre tabu. Eu saí, a minha mãe não disse nada, porque também houve aqui um controle de danos para que a minha avó não se apercebesse muito, para que não ficasse muito magoada. Pronto. E houve aqui um momento. Eu não sei, a minha mãe nunca me confirmou isto, mas eu suspeito altamente que tenha sido a minha mãe a contar à minha tia. A minha tia, que é a minha vizinha de baixo, irmã da minha mãe, que é a minha madrinha de crisma. E a minha tia, só para dar aqui uma ideia do perfil dela, a minha tia é o tipo de pessoa que leu assim a Bíblia de ponta a ponta, umas 3 vezes, 2 por diversão. Portanto, pronto, era alguém que foi... Menos profundamente conhecedora da palavra. Profundamente conhecedora da palavra. Na altura eu achava que a minha tia, assim, tudo o que havia para saber sobre a fé, a minha tia sabia.
Escolheram a pessoa ideal para ser sua madrinha de crisma. É verdade. Escolheu, É verdade, neste caso. sim. Na altura eu escolhi porque pensei, bem, tenho que escolher alguém que percebe sobre isto. A minha tia percebe sobre isto. E também porque eu tenho uma relação muito próxima com a minha tia, noutras dimensões também artísticas. A minha tia também vem desta área artística e, portanto, conectámos muito desde pequenina nesse ponto. Então, e usando a metáfora dos pescadores, foi ela o anzol? Pois. Eu acho que sim, honestamente. Porque houve um dia em que a minha tia recebe uma mensagem, que é aquela mensagem que ninguém quer receber, que é: podes vir cá abaixo hoje à noite, precisamos de falar. E eu aí pensei, ai meu Deus, vou levar a tarefa teológica. E então comecei um bocado a equipar-me, porque agora não podia dar a parte fraca, não é? Quer dizer, eu já tomei todas estas decisões, tenho toda esta vida, agora não vou dar a parte fraca, eu não vou não ter um confronto à sério, não é? Vamos testar. E sentia-se bem munida de argumentos? Absolutamente que não. Porque eu sabia que os argumentos todos que eu tinha, que me faziam muito sentido, eu ia dizê-los à minha tia, e a minha tia ia ter qualquer coisa para me dizer de volta, porque ela tinha sempre alguma coisa para dizer de volta. Portanto, havia um certo elemento de medo, sim, quando eu fui falar com ela. Eu achei, pela relação íntima que eu tenho com a minha tia, que a reação ia ser muito mais explosiva do que foi. Porque quando ela me abriu a porta, eu achei que ia levar com os berros e com o desespero de quem está a perder um sócio, por assim dizer. E não foi? Não. Eu acho que primeiro momento em que eu senti este anzol, se vamos a essa metáfora, foi este momento em que a minha tia se mostrou preocupada comigo. Não preocupada com o facto da igreja perder um sócio, como eu estava a dizer, mas preocupada comigo. Então vamos mudar a metáfora de anzol para rede, pode ser? Pode ser. Pode ser. Ela estendeu a rede. Estendeu a rede, exato. E foi uma compaixão, porque senti que ela percebia que isto estava a vir de algum lado, que isto não era gratuito e não era arbitrário. Isto tinha algum sentido, estava a vir de algum lado, e ela estava a tentar perceber, no fundo, porque é que isto estava a acontecer. E isso comoveu-me. Porque eu tinha esta ideia de que os católicos eram estas pessoas hipócritas e inflexíveis, não é? Tudo é pecado. E de repente tem aqui uma pessoa que é compassiva com esta pessoa que... Com essas dúvidas que tinha. no olhar dela só estava a fazer porcaria, não é? Sim. E com estas dúvidas todas, e então... Isso é uma coisa que a tocou, não é? Naturalmente. Muito, sim. Tivemos uma conversa muito longa, e quando eu digo longa foi para umas 3 ou 4 horas. Como é costume com a minha tia. E eu senti que expus alguma dessas dúvidas, não expus todas, e eu não consigo agora também dizer para onde é que andou a conversa, andou por muitos lados. Mas lembro-me que no final desse dia, quando eu fui a dormir, fiquei inquieta com uma coisa. Não que tenha sido uma coisa que ela me disse, mas que foi com esta ideia que é... Okay, há aqui 2 cenários. Se eu tiver razão, Deus não existir, então eu e a minha tia, quando morrermos, vamos para o mesmo lugar, que é o nada. Nada acontece. Não há consequências morais desta vida. Nada acontece. No entanto, se ela estiver certa, eu estou em muito maus lençóis. Muitos maus lençóis. E comecei a ter este medo. Vamos chamar-lhe medo do inferno, porque eu acho que é a forma mais simples de o pôr. E queria que... comecei a pensar uma forma estratégica de não comprometer muito o meu orgulho, aquilo que eu era, aquilo que é verdadeiro eu, como eu dizia, mas ao mesmo tempo, no caso, a minha tia estar certa, ter alguma cartada para mostrar a Deus, dizer, por exemplo, no dia do meu julgamento, mas tu não foste à missa. Não, fui esta vez, está a ver? Fui esta vez à missa. Salvaguardar-se ali com algumas... Ter aqui algum tipo de seguro, não é? Portanto, estava ali no intermédio, não é? Sim. Tinha, digamos que aquele estender da rede por parte da sua tia, sim, tinha de alguma forma abalado aquelas certezas que tinha criado, sim. sobre a pessoa que era, sim, mas ainda assim não estava plenamente convencida. Não estava plenamente convencida. Até porque a desconstrução do orgulho é uma coisa complicada. E eu era muito orgulhosa nessa altura. Que idade é que tinha nessa altura que falou?
Então, nesta altura eu já devia ter aí uns 19 ou 20. Estava no segundo ano da 20, faculdade, 21. eventualmente. À volta disso, sim. Estava a terminar a faculdade nesta altura. A terminar a faculdade. Sim. Pronto, então metade da faculdade foi manter ilusões e metade foi este afastamento completo. Depois terminou a faculdade, a vida profissional, como é que foi? Foi trabalhar? O início da minha vida profissional foi cheia de ansiedade, cheia de incerteza. Atenção, só fazer um parênteses, isto é um podcast sobre a oração, nós Sim. quase não falamos de oração, porque a oração simplesmente nesta altura não fazia parte da sua vida. Não fazia parte, é verdade. Mas sim, foi uma altura de muita ansiedade, era difícil arranjar algum consolo, eu tinha muita esta necessidade de ter, lá está, certezas, e uma altura em que não havia, não sabia o que é que ia acontecer. Foi assim um tempo mais instável emocionalmente. Mas também foi nesta altura em que eu começo a regressar para a fé. Começo a ir à missa, ainda naquela coisa de eu não percebo nada disto, não percebo o que é que as pessoas estão a fazer, não percebo o que é que se está a dizer aqui, as leituras não fazem sentido nenhum, muito menos as do Antigo Testamento, muito menos os Salmos. Mas eu lembro-me que neste primeiro encontro, neste reencontro, a comunidade foi bastante importante. A comunidade paroquial. Porque aquilo que a ideia que eu tinha é que eram pessoas inflexíveis, que achavam que tudo era pecado e que eram hipócritas, que diziam todas mal umas das outras. E achava que eu na altura tinha uma aparência diferente, tinha assim o cabelo pintado azul, aparentava assim de outra forma, um bocadinho provocativa, e a fazia questão por dentro também se expressava por fora. Exato, não é? Exato. E fazia questão de ir para a minha paróquia, a minha igreja, e ir o mais provocativa que eu conseguisse na altura, para poder sentir aquele olhar julgador e dizer que eu tinha razão. Poder apontar o dedo e dizer que eu tinha razão. Mas tive outra experiência. As pessoas foram amáveis também comigo. estenderam redes. Também estenderam redes. Mas estenderam redes de formas muito simples. Foi tão simples quanto ir ter comigo no final da missa, quando eu não estava a falar com ninguém, porque já não me dava com aquelas pessoas, né? E dizer, Carolina, há tanto tempo, então como é que está com o recurso? Que o teu cabelo está tão giro, não sei o quê. Então aquela coisa que eu tinha feito toda para provocar, não estava a resultar. Porque as pessoas não se estavam a deixar provocar. Estavam Porquê é que estas pessoas me estão a aceitar? Porquê que estas pessoas me estão a aceitar? Não estou a perceber o que é que está a acontecer. Mas sim, eu acho que esta armadura toda que eu construí, parece que cada uma destas pessoas que fizeram parte da minha infância e que me quiseram reencontrar, cada uma delas foi tirando uma peça, com uma palavra amável, com uma palavra banal, com uma palavra de nós vamos ali beber um café, queres vir connosco? O quê? Mas vocês querem-me com vocês? Ok. Pronto, e foi assim progressivamente. Isto não assim estamos a falar de um tempo, exato, não é? Ainda de um tempo. Exato. Eu acho que esta pergunta de, ok, então, se isto que eu achava não era verdade, o que mais é que eu achava que não é verdade? O que mais é que disto é verdade? Eu acho que essa pergunta, que iniciou aqui uma busca muito intensa, agora no lugar certo, que me fez voltar a casa de coração e que me fez começar a rezar como deve ser. Terá sido então o acolhimento, a maneira como me acolheram neste regresso que marcou esta viragem. Sim. Que é primeiro a sua tia, madrinha de crisma, e depois exatamente. A comunidade. Sim. E depois... Sim. Diga. Não, estou a dizer, é engraçado porque também funciona assim na vida natural da igreja, não é? Nosso primeiro encontro com Cristo é através da família, na nossa infância, e depois começa-se a estender até à vida paroquial, à comunidade, e depois estende-se até ir a todo mundo espalhar a então, igreja. mas diga-me, como é que, em que altura é que foi então a viragem efetiva em que o carpinteiro sobre a validade passou a ser Jesus Cristo? Não sei se houve assim um momento de viragem. Foi havendo várias curvas leves, digamos assim. O Senhor sempre foi muito amável comigo na forma como me quis mudar. E eu sabia que se fosse para mudar de um momento para o outro não ia resultar. Ele fez-me, ele conhece, ele sabe como é que eu sou. Pois, porque de facto nesse período, portanto, estava no pós-faculdade, início da vida profissional, foi trabalhar no âmbito daquilo da área que estou, não é? Sim, comecei a trabalhar em marketing digital. Em agências de marketing, publicidade. Estava realizada no trabalho que fazia? No início sim,
No início eu tinha muito esta mentalidade de isto é o melhor que eu vou conseguir arranjar neste momento, portanto contento-me com isto. Acho que era mais essa a lógica. Eu não estava assim, eu sei que é exatamente isto que eu quero fazer, e vi muita gente à minha volta com objetivos profissionais muito claros. Eu não os tinha. Eu ia para onde o vento me levasse, honestamente. Não tinha assim... Por agora era aquilo, e quem sabe daqui a 2 anos ou 3, não é? Eu acho que era mais por aí. E ainda ficou nesse trabalho muito tempo? Foi neste estilo de trabalho, sim. Fiquei, sim. E realizava? Não, profundamente não. Não. Aprendi muito. Se me sinto realizada, ou seja, se eu sinto que foi para aquilo que eu fui feita, não. Porquê? Não era para aquilo. Porquê que não sentia que... Porque, ao mesmo tempo, havia esta tensão de que eu sabia que eu podia dar muito mais, que eu tinha muito mais em mim para dar, mas que não confrontava-se com esta realidade muito prática de não ia arranjar outra coisa qualquer, isso ia estar aqui de um lado para o outro, ia mexer com a minha estabilidade, que é uma coisa que é muito importante para mim, com a minha confiança, e portanto deixava um bocadinho a coisa andar, empurrar o problema com a barriga para a frente. Eu acho que era um bocado isso. E por lá ficou até que momento? Então, até... Isso em si também é uma história engraçada. Até há 2 anos atrás, mais ou menos. Mais ou menos não, está a fazer agora mesmo 2 anos. Então, eu cheguei a um ponto em que já tinha uma vida de fé ativa, já fazia parte do grupo de jovens, já era responsável de grupos de vida na minha paróquia. Então espera um bocadinho, antes de falarmos dessa parte profissional, porque eu gostava de saber quando é que depois entrou efetivamente e que papel é que a oração teve nessa, ou se teve ou não, nessa entrada. Teve. Recorda-se quando é que voltou a rezar, agora eventualmente com outro sentido, mais amadurecido? Foi aos poucos. E acho que teve muito a ver com esta sensação de ansiedade e insegurança. Comecei-me a perceber que Jesus era uma pessoa relacionável e uma pessoa que escuta. E Deus é um pai que ama e que escuta. E que atende e que consola. E então senti que comecei a ver algumas orações respondidas. E isso também criou um impacto. Já não era uma coisa que era para o ar, e percebi também que se calhar a minha forma pessoal de rezar não eram estas fórmulas já feitas, mas sim ajuda-me a perceber, mas sim esta conversa informal com Deus, com muito Jesus. Pessoal, muito particular, muito sua. Muito pessoal, pela minha voz, não é? Porque é isto que eu sou, é assim que eu falo. Claro que é bom, e eu sei que estas orações que já estão formuladas são boas e agradam a Deus. E eu gosto de lhes chamar poemas bonitos que agradam a Deus, porque é isso que eles são. E recitá-los é uma coisa boa, e pensar sobre eles é uma coisa boa, mas no dia-a-dia, na vida cotidiana, para mim, o melhor é conversar naturalmente. Porque ajuda-me a relacionar-me, não é? É uma pessoa, ele vive como outra pessoa, eu vou tratá-lo como tal, não é? Tal como eu não quero magoar uma pessoa que eu gosto, não vou magoar Jesus. E, portanto, entendo que há uma série de coisas que não devo fazer ou que devo fazer. E as respostas que diz que encontra é no seu íntimo? Essa oração é pessoal, imagino? Sim. E depois as respostas é no seu íntimo, encontra... No meu íntimo, e às vezes também de forma muito visível. Houve momentos que também que me tocaram muito, que foi uma forma muito, muito visível e muito intensa. Lá está, porque nesta altura eu comecei a não dar completamente o braço a torcer, de género, não vou entrar já a 100% no grupo de jovens, mas vou fazendo uma atividade ou outra. Se houver uma peregrinação, eu vou. Se houver uma missão a Cabo Verde, eu vou. Se houver qualquer coisa, eu vou. Portanto, tinha estes momentos assim espalhados, e foram eles que eventualmente me foram mostrando nestes momentos de grande intensidade espiritual, que na altura eram de grande intensidade espiritual. Vividos no seio do grupo, não é? Sim. Portanto, a oração também não era só partido, não era só pessoal e particular, também era vivida nesse grupo. Ajudava-me a perceber a forma como outras pessoas rezavam e a diversidade da oração que poderia existir, que era uma coisa que eu não sabia que havia, era a diversidade na oração. Eu achava que a diversidade da oração era se reza Pai Nosso, se reza a Maria, se reza... Não na forma, não na voz. E
também estar em contacto com diferentes estilos me fez perceber que o facto da igreja ser muito diversificada e universal é uma coisa boa e bonita. E isso também me ajudou a perceber a importância da comunidade e a importância de estar numa comunidade. Né? Eu podia ser uma nómada, porque comecei assim, não é? Ser uma nómada cristã, anda por aí sozinha. E isto é uma relação entre mim e Deus e eu, e mais ninguém tem nada a ver com isso. Mas, e claro que Jesus também teve os seus momentos no deserto sozinho, mas isso não era a vida cotidiana dele. A vida cotidiana dele era estar em comunidade, era estar com os dos apóstolos. E, portanto, se ele é o exemplo, então se calhar é boa ideia absorver alguma coisa daí. E voltando então à parte profissional, depois não sentia propriamente realizada. Como é que foi depois o seu percurso a nível profissional até chegar aqui ao gabinete de comunicação dos jesuítas? Chega um ponto em que eu percebo, através desta comunidade, foi uma pessoa nesta comunidade, num grupo de jovens, que me falou de TZ. Eu sabia de TZ, mas não sabia assim tanto. Não era propriamente uma ideia assim tão atraente para mim quanto isso. De oração ecuménica, sim. Acolhem jovens todas as semanas. Aquilo basicamente parece ser uma espécie de um retiro pascal, de uma Páscoa vivida, todas as semanas de forma renovada. Quando me explicaram isto assim, isto pareceu-me incrível. Jovens de todo o mundo, e depois começaram a falar de pequenos detalhes de culturas que existiam ali dentro, e eu achei, espetacular, isso é engraçado, devíamos ir lá todos. Pronto, a ideia não se comprou, que se devia ir lá com o grupo inteiro, mas eu fiquei com aquilo, aquilo criou uma impressão, eu gostava de ir, eu gostava mesmo de ir. Se não vou com eles, então pronto, vou com alguém, perguntar a um amigo, e perguntava a este amigo e ele não pode, e perguntava a esta amiga e ela não pode, e perguntava aquilo e agora não dá jeito, não sei. Até que conseguiu uma oportunidade de ir. Não, eu acho que foi mais, eu tenho este sentimento que aquele sítio é especial e que alguma coisa está ali à minha espera. Eu não sei se é uma pessoa, eu não sei se é uma frase, eu não sei o que é. Tenho este... Ainda hoje em dia não sei explicar bem, mas tinha muito este pressentimento que alguma coisa estava lá à minha espera. E decidi, não tendo companhia, ir sozinha na mesma. Vou fazer esta experiência sozinha. Não quero saber, ninguém vem comigo, eu vou sozinha. Não queria adiar porque parecia-me que aquele era o tempo certo. Não devia deixar adiar. Porque tinha medo de perder esta coisa que estava lá à minha espera. Não é? Tinha essa urgência havia uma certa urgência, e fui e na altura, como ia sozinha e sabia que aquilo era uma coisa mais ecuménica, sentia a necessidade, nesta altura já tinha diretor espiritual, sentia a necessidade de ter algum guião, por assim dizer, uma coisa que fosse personalizada, porque já que eu ia sozinha mais valeria aproveitar e fazer uma coisa personalizada, uma ajuda na oração, ainda que distante, muito coesa para aquilo que eu estava à procura e para aquilo que eu era na altura. E na altura o meu diretor espiritual deu-me um guiãozinho, um livrinho, em que todos os dias eu tinha que rezar sobre uma mulher diferente do Evangelho. E aquilo para mim foi super diferente, porque primeiro fazia-me perfeito sentido falar sobre uma vida feminina na fé, não é? Eu não tinha muito contacto, eu venho de uma vida paroquial, nem sequer movimentos, nem nada disso. O único, lá está, contacto que eu tinha com a vida religiosa feminina era aqui em Fátima, porque via ali uma freirinha e a minha mãe às vezes ia às Carmelitas. E então olhar para as mulheres como um grupo que tem outra forma de evangelização, para mim a minha cabeça explodiu, porque não era que eu não soubesse sobre aquelas mulheres individualmente. Elas, enquanto grupo, montavam um puzzle no qual eu me encaixava também. E que fazia sentido. E que fazia perfeito sentido. Que era aquelas mulheres, com as ferramentas que elas tinham, com as coisas que elas tinham, no seu dia-a-dia, com aquilo que elas já faziam, punham isso ao serviço do Evangelho. Ainda que não fosse estar na frente da batalha a evangelizar ali. Estavam a fazer este trabalho discreto com aquilo que tinham. E de repente a mim fez luz. É isto, eu preciso de me fazer útil. Porque eu lembro-me de pensar bem isto, eu prefiro ser útil a ser feliz.
Porque ser feliz, eu já percebi que aqui na Terra só chega até um certo nível. Ser feliz verdadeiramente só no céu. E portanto, se eu só vou ser 100% feliz no céu, ao pé do Criador, do meu Criador, e ao pé desta pessoa que eu amo tanto, só vou ser feliz aí, se é que algum dia vou chegar, que espero que sim, então aqui mais vale ser útil, mais vale fazer alguma coisa para construir essa felicidade, para encaminhar-me para essa felicidade, não é? Aqui é o tempo para trabalhar. O tempo daqui na Terra, para mim, era o tempo de fazer alguma coisa pelo reino. E isto interpelou-me bastante, porque eu sabia como é que os apóstolos faziam isto, mas ver mulheres concretas a fazer isto, mulheres que tinham contacto com Jesus, contacto direto com Jesus, e tinham chamamentos específicos, a mim interpelou-me bastante. Eu nunca tinha pensado nisso assim. Pronto, e isto. Pensei que era esta a revelação que estava à minha espera em TZ. Pronto, é isto. Tem-me obrigado, Senhor, por esta graça. Que foi uma graça. Mas esta oração na forma de um raciocínio tinha coisas à minha espera que foi também assim, uma jornada. E que coisas eram essas? Então, eu voltei para Lisboa e na semana em que eu voltei houve um layoff na minha empresa, no qual eu fui apanhado. Eu lembro-me que antes de começar todo o desespero do que é que eu vou fazer agora, não é? Foi um bocado lembrei-me de repente, eu acho que foi o Senhor que meteu assim um bocado... Lembra-te que disseste isto e foi uma grande consolação. Lembrei-me assim, antes de mais nada, desta oração que eu tinha feito a dizer que eu preferia ser útil a ser feliz. E eu pensei, ok, então não era aqui que eu era útil. Ok, faz-me sentido, eu também não me sentia muito útil aqui. Faz-me perfeito sentido. Pronto, obviamente depois veio o choro e o Carmo e a Trindade e pronto, essas coisas todas. A consciencialização e tudo, a dor dessa consciencialização, não é? Exato. E pronto, e nessa semana a falar com uma amiga minha, eu estava a desabafar com ela e ela, muito serena, diz-me: olha, é engraçado tu dizeres-me isso, porque eu na semana passada vi um anúncio no Ponto SJ. Ponto SJ, eu sabia lá o que era o Ponto SJ. No Ponto SJ, para os jesuítas, de uma vaga para uma pessoa exatamente com o teu perfil. E eu achei que aquilo podia ser interessante para ti, mas não te envia porque estavas em TZ, eu não te queria chatear. Ok, então manda. Ela enviou-me, o link já não estava lá. E eu, pronto, já encontraram alguém, não vale a pena. E mandei-lhe uma mensagem: Margarida, olha, já não encontraram alguém. Ela disse: não, envia na mesma, não tens nada a perder, envia na mesma. E eu, pois, está bem, não tenho nada a perder, porque agora estou desempregada, não tenho que me oferecer. Pronto, essa chadeira toda. E enviei, lembro-me que enviei numa quinta-feira. Nessa quinta-feira, enviei o e-mail com a candidatura, uma candidatura espontânea, porque já não encontrava o link. Disse: olha, eu sou que vocês estavam à procura de uma pessoa assim, aqui estou eu. Levantei-me do computador, fui tirar um café, voltei para o computador, já tinha uma resposta no e-mail a dizer: podes vir para uma entrevista amanhã? E eu: sim, porque eu não tenho nada para fazer, porque eu estou desempregada. Essa geradeira toda, eu sou muito dramática às vezes. E no dia seguinte fui à entrevista de manhã, que parecia-me que tinha corrido bastante bem. Passo ao fim de semana, isto na sexta-feira, passo ao fim de semana, segunda-feira de manhã liga-me a minha agora chefe a dizer que eu tinha ficado com uma proposta de trabalho, pronto. E que quando é que eu podia começar, porque eles precisavam muito que eu começasse o mais cedo possível. E eu pensei: ok, então era o senhor que estava com pressa. Então o layoff fez todo sentido. Pronto, mas fez-me perceber muito esta coisa de que às vezes Deus está à espera da nossa disponibilidade e da nossa abertura, está à espera da nossa autorização, porque Ele não se intromete. Eu costumo dizer, Deus é um cavalheiro, não é? Ele não interfere com a nossa liberdade, Ele não se intromete. Portanto, se nós não dermos autorização, Ele também não se vai... forçar, não se vai forçar. E eu senti que esse momento da IZ foi o momento, o tempo certo para dar esta autorização, para haver esta mudança na minha vida, em que agora a minha oração é o meu trabalho. Tal como aquelas mulheres no Evangelho. E pode sintetizar brevemente o que é o seu trabalho atualmente nos Jesuítas? Então, agora o que eu faço é faço conteúdo, produção de conteúdos multimédia para o Gabinete de Comunicação dos Jesuítas. Já o faço há 10 anos. Vídeos, podcasts, faço design gráfico, faço também design para imprimir assim, revistas e coisas do género. Portanto, tudo o que seja imagem que o gabinete precisa ou que o Ponto SJ precise, sou eu que trato. Portanto, exatamente aquilo que era o meu curso é agora aquilo que eu ponho ao serviço da igreja. E sente-se realizada? Muito.
muito. É isto, eu sinto que esta é a minha vocação específica. É um bocadinho mais criativa, se calhar, do que aquelas mais binárias no sentido de ou matrimónio ou a vida religiosa, não é? Porque eu sinto que muitas vezes esse passo vem primeiro, não é? Então, a vida, depois caso-me e pronto, e agora, o que é que acontece? Então, Senhor, o que é que é suposto fazer agora, não é? E eu sinto que o Senhor já me deu de antemão esta missão. Quer dizer, tu vais evangelizar no reino digital. Porque foi assim que eu te fiz, foi assim que eu te formei. E aí foi que se sente assim realizada. Que tu viste que tinha jeito para fazer isso e que tu adquiriste essas ferramentas, então agora é assim que eu sirvo o reino. Carolina, essa realização pessoal é a melhor e a maior resposta que tem, não é? Sim, de todos os dias. Às vezes estou frustrada, às vezes estou cansada e lembro-me, Carolina, tu rezaste por isto, lembra-te sempre. Então, o trabalho também pode ser uma oração diária? Sim. Lá está, como eu disse, a mim a melhor forma de oração são formas muito informais. Através de uma música, através de uma conversa, através de um trabalho. Eu muitas vezes, antes de começar um processo criativo, rezo ao Espírito Santo, porque sem ele não vou a lado nenhum, honestamente. E sinto que sou muito acompanhada, mesmo quando estou a trabalhar em coisas técnicas. Sinto que é uma experiência orante, porque é criar algo para pôr ao serviço. Isso para mim é o mais importante. Eu acho que toda a vocação passa pelo serviço e esta é a minha. Portanto, sim, eu acho que é muito a forma como eu rezo. Claro que eu gosto de fazer estas orações, como eu disse, já formuladas. Gosto também muito de fazer ao final do dia o exame de consciência inaciano, porque no meio disto tudo descobri a espiritualidade inaciana, que para mim foi uma revolução espetacular. E que todo mundo se revelou. Todo mundo, a sério, os exercícios espirituais, quando eu comecei a ter contacto com aquilo, percebi o que é que aquilo era, a sério, rebentou com a minha cabeça, disse, tão bom, como é que eu nunca sabia que isto Os exercícios espirituais depois dão para outro episódio. Dão para outro episódio, mas entretanto também já os fiz, e este contacto com a espiritualidade me ensina que me faz tanto sentido. E às vezes penso, se eu tivesse 15 ou 18 anos e tivesse tido contacto louco com este estilo, se calhar não era preciso esta coisa toda. Mas se calhar, se eu também não tivesse tido esta coisa toda, não estava aqui onde estava hoje. Portanto, lá está, como eu disse, agradeço as minhas provações. Se calhar já deixamos aqui o desafio, eventualmente, para convidar alguém que também tenha feito exercícios espirituais, para poder falar deles como um momento de oração, não é? Claro que sim. Aquele carpinteiro que morreu na cruz e que era sobrevalorizado, quem é ele agora? É a pessoa que me salva de mim mesma. É a pessoa que está comigo no momento em que eu acordo até que vou dormir e fica ao meu lado enquanto eu durmo. E é a pessoa que eu mais anseio ver. Se amanhã deixasse de rezar, o que é que acontecia na sua vida? Voltava a ser cinzenta, eu acho. De forma gradual. Às vezes... Muitas vezes é assim que o inimigo nos ataca, de forma gradual. É só... Agora tenho uma coisa para fazer. Se calhar posso passar esta hora no Instagram em vez de passar a olhar para as estrelas e falar com o meu senhor. Isso, vezes suficientes, mata a vida de oração. E depois é difícil voltar porque não percebemos o que é que aconteceu. Porque foi tão passivo. Portanto, é este fazer, ainda que não me apeteça, que define o verdadeiro amor. E é por aí que eu me guio. Fazer, ainda que não me apeteça. Obrigado, Carolina. Obrigada eu.